Olá, seja bem-vindo ao canal ID Offshore, o canal do Instituto de Desenvolvimento Offshore. Eu sou o Marcos Pestana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre válvula solenoide. E o que seria uma válvula solenoide? Uma válvula solenoide é uma válvula, ela pode ser tanto hidráulica quanto pneumática, onde seu acionamento é elétrico. E esse acionamento elétrico ele ocorre por meio de uma bobina de solenoide, também conhecida como conversor eletromecânico. Então vamos dar uma olhada nessa bobina. Eu tenho aqui a nossa bobina e tenho aqui um elemento chamado armadura. Quando energizada essa bobina, ela vai gerar aqui na bobina um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético é um eletroímã que vai atrair a armadura para o sentido desse campo. Então essa armadura que está aqui, que ela é de um elemento ferroso ou de um aço, ela vai ser atraída e vai empurrar o carretel da válvula. Então basicamente é este o acionamento de uma válvula solenoide. No entanto, existem dois tipos de solenoide, o solenoide de corrente alternada e o solenoide de corrente contínua. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o solenoide de corrente contínua, trazendo como características alimentação, tensão de 12 e 24 volts, correntes de até 2 amperes, podem ficar energizados por um período de tempo maior, porque esse tipo de solenoide, ele recebe uma lubrificação hidráulica, onde permite o seu resfriamento. Então, consequentemente, ele pode ficar energizado por um período de tempo maior, apresentando dessa forma uma boa vida útil. No entanto, seu tempo de resposta ele é um pouco maior quando comparado com o de corrente alternada. Então, nessa forma, você precisa de um retificador para melhorar esse tempo, se isso for atrapalhar o seu projeto. Construção apresenta uma construção mais complexa. O princípio de operação de um corrente alternada e de corrente contínua é a mesma ideia, porque ambos vão funcionar com o princípio do eletroímã. E ele apresenta características diferentes. Vamos dar uma olhada na sua válvula, então. Essa é uma válvula que ela utiliza solenoide de corrente contínua. E aí a gente já consegue observar um ponto aqui, ó. Vou dar um zoom. Justamente nesse ponto aqui, ó, é onde a gente vai ter o acionamento do carretel da válvula. E por aqui, por essas folgas, é onde eu vou ter o fluido hidráulico que vai funcionar como um processo de resfriamento dessa armadura, permitindo que ela fique energizada por um período de tempo maior. Então é por aqui, então já consegue ver uma primeira diferença de uma válvula de corrente contínua e de uma corrente alternada. Toda válvula vai ter o acionamento manual que você pode fazer. Às vezes você verifica, faz o acionamento elétrico, a válvula não responde, você vai verificar se o acionamento mecânico está funcionando. Então, às vezes pode ser algum problema no cabo, algum problema de suprimento elétrico. Então, você consegue diagnosticar dessa forma também. Com isso, a gente pode dar uma olhada no seu diagrama elétrico. Para isso, eu trouxe um diagrama elétrico que vai ser alimentado com 24 volts. Afinal, nós estamos tratando de um solenoide de corrente contínua. E apresento para vocês a lógica de relé. Então, aqui eu tenho o símbolo do seu relé. E o relé ele tem 3 papéis importantes. Primeiro, a multiplicação de contatos. Segundo, a proteção do sistema. E terceiro, também que permite uma corrente maior, porque eles têm um contato mais parrudo, uma corrente maior que passe pelos seus contatos. E é já o primeiro início para você já começar a pensar no PLC, que é um sistema mais utilizado hoje em dia. Mas eu trouxe a lógica de relé para a gente já poder ir pensando como faz essa lógica, que pode ser diversa, de acordo com a sua premissa de projeto. Como que eu vou querer que meu sistema hidráulico trabalhe? Essa aqui é a simbologia do relé e aqui eu tenho a simbologia do botão. Então, primeiramente, eu como operador vou apertar o botão, vou energizar essa bobina. Quando essa bobina for energizada, que a gente consegue ter uma imagem aqui, ó, estes contatos do relé, eles serão comutados. Então eu já consigo observar que eu tenho contato fechado na linha 4 e contato aberto na linha 3. Para facilitar, eu quero apertar o botão e quero que o meu sistema hidráulico comece a funcionar, para a gente poder compreender essa lógica. Acionei o botão, energizei a bobina. O que aconteceu com o contato da linha 3, que estava aberto, que eu vou para a linha 3, está aqui, ó. Estava aberto K1, que é a bobina K1, ela vai fechar, e aí eu vou permitir que passe corrente elétrica por aqui, ó, chegando no meu solenoide. Ao chegar no meu solenoide 1Y1, ele vai comutar a válvula e vai permitir a passagem do fluido hidráulico, vai passar por uma válvula redutora, vai chegar no meu cilindro e o meu cilindro vai entrar em movimento, vai começar a avançar o meu cilindro. Então, é esse o meu sistema. No entanto, se a partir do momento que eu tirei o dedo do botão, eu vou deixar de energizar a bobina K1, o meu contato de K1 que estava fechado, ele passa a ficar aberto,
e eu deixo de energizar ao solenoide 1Y1 e dessa forma, por retorno por mola dessa válvula, ela volta para a posição central e ali ela fica e aí você tem o sistema em repouso novamente. Meu cilindro ele para nessa posição que eu tirei o dedo. A mesma ideia é para o cilindro voltar, aonde você tem a mesma lógica para o botão S2, que vai energizar o solenoide deste lado, com o solenoide 1Y2, vai fazer o meu cilindro retornar. Qual que é a lógica que eu tenho aqui? A lógica que eu tenho aqui é uma lógica de proteção. Caso eu, operador, aperte os dois botões de uma vez, o que vai acontecer com o meu sistema? Vamos ver? Vou até apagar aqui, ó, vou apagar tudo. Se eu acionar o botão S1 e o botão S2, eu vou energizar os dois relés, K1 e K2. O que vai acontecer falando de K1? K1, eu tenho um contato aqui que vai fechar, ó, e na outra linha, o meu contato que estava fechado, ele vai abrir. E K2? K2 eu vou fazer até com outra cor, ó. K2 tem na linha 3, ó, tá fechado, vai abrir. E na linha 4, que tá fechado, ele aberto, ele fecha. Dessa forma, vou colocar agora numa terceira cor, a corrente elétrica ela não consegue energizar porque ela vem aqui, ó, e é interrompida no K2, porque o K2 está aberto. Então eu não consigo energizar a bobina de solenoide 1. A mesma coisa na linha 4. Eu venho aqui com a corrente elétrica, mas aqui o K1 está aberto, eu não consigo energizar. Então, é uma lógica para quando eu, operador, apertar os dois botões ao mesmo tempo, eu não tenha energia na minha válvula e minha válvula continue na posição em repouso, a posição central. Existem diversas outras lógicas, e aí por isso que é legal você já ir brincando com o relé, porque o relé ele tem diversos, ele tem múltiplos contatos, e aí já faz a gente, nossa cabeça abrir para quando a gente for trabalhar com PLC, por exemplo. Então, o que nós vimos nesse vídeo? Nós vimos o funcionamento básico de uma válvula eletroválvula. Existem dois tipos, uma válvula, um solenoide de corrente alternada, um solenoide de corrente contínua. Nós vimos as características do solenoide de corrente contínua, vimos um diagrama eletroelétrico e o sistema eletrohidráulico, como que é feito um arranjo com o outro e como que é feita essa comunicação. Com isso a gente vai ter aí um caminho muito vasto pela frente, onde começa a entrar diversos outros componentes elétricos que vai ficar mais interessante o nosso sistema hidráulico e a gente começa a partir para um sistema de automação hidráulica. Bacana? Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha para ajudar o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para futuras notificações. Qualquer dúvida, tá no link da descrição e segue a gente nas redes sociais também, tá tudo no link da descrição, beleza? Muito obrigado, espero que tenha gostado desse vídeo, fique bem e até o próximo vídeo.